Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino, e hoje a gente vai continuar com as nossas revisões de matemática do 7º ano do ensino fundamental. Hoje vamos falar de números racionais, vamos falar de adição e subtração com números racionais. Vamos lá? O que são os números racionais? O conjunto dos números racionais ele é formado por todos os quocientes de números inteiros A e B, em que B é não nulo. O uso da letra Q ela é derivado da palavra latim quotiens, cujo significado significa quantas vezes. Então, esses números racionais eles representam uma fração, ou seja, uma divisão de dois números inteiros, aonde o B, né, que seria o meu denominador, é um número não nulo, né? Esses números racionais eles podem ser representados na forma de fração ou na forma de número decimal, né? Porque toda fração pode ser dividido o numerador pelo denominador e gera um número decimal, ok? Então nós temos aí a representação dos conjuntos numéricos, né, já estudados até agora. Nós temos no centro o conjunto dos números naturais, né, que segue do zero até o infinito. Em seguida, nós temos o conjunto dos números inteiros, que a gente chama de conjunto Z, que são todos os números positivos e negativos. E, por último, nós temos o conjunto Q, que é os números racionais, que engloba todas as dízimas periódicas, todos os números fracionários e os números representados na forma decimal, que são os números com vírgula. Ok? Então vamos para as operações com os números racionais. As operações com números racionais são muito presentes no dia a dia. Os números decimais, que fazem parte do conjunto dos números racionais, têm como principal característica a representação de seus elementos na forma de fração, ou seja, todo número que pode ser escrito na forma de uma fração é um número decimal. Como bem sabemos, esse conjunto numérico possui as 4 operações básicas bem definidas, que é a adição, subtração, multiplicação e a divisão, que é o que nós vamos ver, né? Hoje, né, a operação de adição e subtração com esses números racionais, tanto na forma de fração como na forma decimal. Adição e subtração com números racionais na forma de fração. Um exemplo, qual é a soma de 2/3 mais menos 5/2? Então, eu estou adicionando aí 2/3 mais um número racional negativo menos 5/2. Então, a adição de números racionais, ela pode ser realizada pela redução das frações ao menos denominador positivo e pela soma dos numeradores. Como assim? Como nós vimos lá foi visto no 6º ano, na adição e subtração de frações, quando você tem denominadores iguais, o que você vai fazer? Você vai somar os numeradores e repetir o denominador. Nesse caso aí eu tenho denominadores diferentes. No caso o denominador 3 e o denominador 2. Aí eu preciso reduzir esses denominadores ao mesmo denominador positivo, né? Então aí eu preciso calcular o que eu chamo de MMC, né? Então aí o MMC entre 3 e 2, que é o mínimo múltiplo comum, seria 6. Então eu tenho aí 2/3 mais menos 5/2. Aí o MMC seria 6, então eu pego esse 6, vou lá na primeira fração e divido esse MMC6 pelo denominador 3. Então, 6 dividido para 3 dá 2, aí multiplico pelo numerador. 2 vezes 2, 4. Mais, aí eu tenho 6 dividido pelo denominador 2, vezes o numerador menos 5, vai dar 3 vezes 5, 15, menos 15. Então, eu tenho 4 mais menos 15 sobre 6. Aí eu uso a regrinha básica lá de sinais diferentes, subtrai o menor do maior e mantém um sinal do número que tem o maior valor absoluto no resultado. Então eu tenho 15 menos 4 vai dar 11, como 15 é o número de maior valor absoluto, então o resultado é negativo. Portanto, eu vou ter aí menos 11 sobre 6.
Esse é o resultado dessa adição aí com os números racionais na forma de fração. Vamos ver mais alguns exemplos. Exemplo A. Menos 3/4 mais menos 1/2. Também aí eu tenho a mesma situação. Eu vou estar somando aí dois números, né, racionais na forma de fração, onde os denominadores são diferentes. Aí eu teria aí que calcular o MMC entre 4 e 2, né? Lembrando que o que a gente tem que observar também? O 4, ele é múltiplo de 2, né? Então, quando eu tenho que calcular o MMC, de dois números, que eles são, um é múltiplo do outro, o maior vai ser o meu MMC, no caso aí o 4, né? Então eu tenho 4, né? E eu fiz o mesmo processo. Esse novo MMC4 eu vou dividir pelo numerador do primeiro número racional, então 4 dividido para 4 dá 1, vezes o numerador. Então 1 vezes menos 3, menos 3. Então manteve porque o denominador continuou sendo 4. Na segunda fração, 4 dividido para 2, né? O MMC4 dividido pelo denominador 2 dá 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Aí eu tenho menos 3 mais menos 2 sobre 4. Então aí eu estou somando dois números negativos. Então quando eu tenho dois números negativos, eu vou somar esses valores e manter o sinal lá no resultado. Então menos 3 menos 2 vai ser menos 5, portanto menos 5/4. Exemplo B. 1/3 menos 1/3 mais 3/5. Então, eu estou somando um número negativo, racional negativo, menos 1/3, com 3/5, né, que é um racional positivo. Então, a mesma coisa, né, calcularia o MMC, que seria 15, né? Também lembrando que 3 e 5, por eles serem múltiplos entre si, então é só multiplicar um pelo outro. 3 vezes 5, 15. Aí o mesmo procedimento lá. 15 dividido para 3, né, o primeiro denominador, vai dar 5. 5 vezes menos 1, menos 5. E 15 dividido para 5, no segundo, né, dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, menos 5 mais o mais 9 positivo. Então, aqui, sinais diferentes, subtrai, né, e coloca o sinal do número de maior valor absoluto no resultado. Então, 9 menos 5 vai dar 4, então 4/15. Só fazendo uma correção, aí tá menos 4/15, é 4/15, esse valor é positivo, tá? Por quê? Porque o 9 tem o maior valor absoluto, então ele está positivo, então seria mais 4/15, só fazendo a correção. Adição e subtração com números decimais. Então agora eu vou trabalhar com esses números racionais na forma de número decimal, ou seja, de números com vírgula. A adição e subtração de números decimais é definida de maneira semelhante à adição de números inteiros. Nessa operação, vamos somar a parte inteira com a parte inteira. Décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim sucessivamente. Em outras palavras, devemos colocar vírgula embaixo de vírgula. Então vamos para o exemplo. Aí eu tenho aqui, só para lembrar antes do exemplo, desculpa aí, nós temos o número 2,4132. Então, cada um número desse recebe um nomezinho lá. Esse último, né, o 2, né, da direita para a esquerda, seriam 2 décimos de milésimo, aí o 3, 3 milésimo, 1 centésimo, 4 décimos, e o número que ficou antes da vírgula, que é a parte inteira desse meu número. Qual é a soma de menos 1,2 somado mais, né, menos 3,5. Então, aí eu quero somar dois números racionais na forma decimal, né, e eles dois são negativos. Então, eu vou usar aquela mesma regrinha lá que eu falei lá nas frações, na parte fracionária. Eu vou considerar que se eu estiver juntando dois números racionais de sinais iguais, eu vou somar eles e manter o sinal. Para somar dois números racionais que estão representados na forma decimal, procedemos assim, né? Se eles têm o mesmo sinal, que é esse caso aí, ó, o menos 1,2 e o menos 3,5 têm o mesmo sinal. Então, somamos seus valores absolutos e damos o mesmo sinal à soma. Então, eu tenho aqui
Vou fazer a soma separada aqui ao lado, ó, esquecendo o sinal, ó, 1,2 mais 3,5. Então, observe que eu coloquei vírgula embaixo de vírgula e efetuei a soma normalmente, como se eu estivesse somando um número inteiro ou um número natural. 2 mais 5, 7. 1 mais 3, 4. E a vírgula fica no meio, onde, na mesma posição que estão as parcelas. Portanto, menos 1,2 mais menos 3,5 vai dar menos 4,7. Né? Se eles têm sinais opostos, ou seja, se essas parcelas têm sinais opostos, subtraímos o menor valor absoluto do maior e damos ao resultado o sinal do número racional que tem maior valor absoluto. Exemplo, menos 1,7 mais 2,05. Então, nesse caso aí, o que eu fiz? Na letra A, sinais diferentes, né? Eu tenho menos 1,7 para somar com mais 2,05. Então, sinais diferentes eu vou subtrair, né? Então, eu coloquei 2,05 menos 1,7. Acrescentei um zero lá depois do 7 para mim ficar com a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula, para ficar bem organizada a minha continha. Então, ficou 5, subtrair 2,05 menos 1,7, 0,35. Qual é o número de maior valor absoluto aí? Seria o 2,05. Então, o resultado aí, 0,35 positivo. No exemplo B, eu tenho mais 4,37 somado com menos 5,37. Então, eu estou juntando dois valores, dois números racionais com sinais diferentes. Então, sinais diferentes eu faço o quê? Subtrair e vou deixar o sinal do número de maior valor absoluto no resultado. Então, como eu vou subtrair, eu vou pegar o maior número primeiro, né? O maior número de valor absoluto, 5,37, subtrair 4,37. 1,00, simplesmente 1. Como 5,37 é o maior número de valor absoluto, então esse resultado é negativo. Problema 1. Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou 15,3 graus pela manhã. Se a temperatura desce mais 13,2, o termômetro vai marcar quanto? Alternativa A, menos 28,5. Alternativa B, menos 2,5. Alternativa C, 2,5. E alternativa D, 28,5. Então, aqui, nesse caso, ó, temos uma temperatura negativa, menos 15,3. E como a temperatura desceu mais 13,2 graus, então é menos 13,2 graus. Então, nesse caso, eu vou somar esses valores, né? 15,3 mais 13,2, 28,5. Então, somei menos 15,3 graus mais menos 13,2 graus, vai dar menos 28,5. Então, o termômetro vai marcar menos 28,5 graus, alternativa. Então, gente, resumindo, né, o que a gente falou sobre hoje. Para somar dois números racionais, se eles têm o mesmo sinal, somamos seus valores absolutos e damos o mesmo sinal à soma. Se eles têm sinais opostos, ou seja, sinais diferentes, subtraímos o menor valor absoluto do maior e damos ao resultado o sinal do número racional que tem maior valor absoluto. Ok? Então, gente, por hoje é só. Vimos em nossa aula situações envolvendo adição e subtração com números racionais. Então, até a próxima, bons estudos. Reveja essa aula lá na plataforma Eduque da Secretaria de Educação e até a próxima.